Paz e graça, meus amados irmãos, tudo bem? Estou meditando numa palavra aqui. Muitas vezes nós estamos diante de algumas circunstâncias bem complicadas nas nossas vidas e às vezes a gente está diante de situações que se levantam contra e a gente não deve se dobrar aos conceitos deste mundo. Lá no livro de Romanos fala que não vos conformeis não vos conformeis com as coisas deste século, com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que ali nós possamos experimentar o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito, que é o que vem de Deus, na verdade. E muitas vezes saem decretos contra as nossas vidas, muitas vezes saem leis contra os nossos princípios, os princípios de Deus. Muitas vezes o sistema tenta nos enquadrar num padrão ou tenta nos colocar dentro de um padrão que não é o padrão de Deus. E muitas vezes nós temos que nos posicionarmos, muitas vezes nós temos que realmente nos colocar na brecha, nos colocar realmente numa situação de vitória, numa situação de conquista, numa situação relevante nos dias de hoje. Dias de lutas, dias de dificuldade, dias em que a política trabalha de uma maneira muito grande para corromper, né, o princípio da família, para corromper a maternidade, a paternidade, para querer tirar a vida de inocentes ainda no ventre da mãe. Então há um mundo perdido que se levanta contra todos os dias a palavra de Deus, a vontade de Deus. E meditando nesses dias, diante de circunstâncias difíceis, né, eu percebo que Deus usa a palavra de Deus para nos dar um norte. A palavra fala lá em Salmos que lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz que ilumina o meu caminho. Então, muitas vezes nós vamos meditar na palavra de Deus e essa palavra de Deus ela vai ser o nosso alimento de dia e de noite. Ela vai ser realmente o nosso combustível para a gente, o nosso fôlego, o nosso, sabe, a nossa água no deserto. Vai ser o que vai nos impulsionar, sabe? E nós devemos meditar na palavra para compreender o quanto Deus é conosco, o quanto Deus é maravilhoso nas nossas vidas. E olha só o que diz na palavra do Senhor. Com licença. Daniel 6, no capítulo 3. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, o rei, do interdito que o Senhor assinou 3 vezes por dia. Ele faz a sua oração. Então, todos os dias, Daniel ele tinha um princípio de dobrar o seu joelho e de orar ao Senhor. Todos os dias. E Daniel é um cara extraordinário, né? Um cara incrível. E não só ele, mas também tinha, né, numa outra passagem, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses três amigos de Daniel, né, que foram exilados junto com eles, também passaram um tempo de prova, também passaram um tempo de luta. Foi feita a estátua e eles não se curvaram, eles não se prostraram diante da estátua, eles não caíram na idolatria. E não só a idolatria, mas se colocar prostrado diante de homens. O próprio Satanás pediu para que Jesus se prostrasse no deserto diante dele. Olha como o diabo é sujo, né? Então às vezes a luta, a dificuldade, talvez o teu casamento não está bom, talvez o teu relacionamento com teus filhos não está bom, talvez as tuas finanças não estão boas, talvez você recebeu um exame médico e está dizendo que chegou o fim, que não tem mais jeito. E eu quero dizer algo importante para você nesse pequeno vídeo que eu estou compartilhando com você dessa reflexão. Que não importa a lei que sair, não importa o decreto que forem feito contra você, não importa as dificuldades que você tem. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que confiavam em Deus e não se dobraram, foram lançados numa fornalha que foi aquecida 7 vezes mais. 7 vezes mais. Onde as pessoas que foram lançar ele foram mortos por causa do calor que saía dessa fornalha. E sabe o que aconteceu? O próprio Senhor estava junto com eles, né? Tinham 3 homens na fornalha e de repente quem estava de fora percebeu
que eram 4 homens dançando e celebrando. Eu acredito que eles estavam celebrando e cantando canções como essas que a gente conhece, né? Que ruja o leão e que a terra estremeça. Eu creio que foram essas canções, né? E assim também foi com Daniel. Daniel foi lançado na cova. Daniel foi lançado na cova com os leões famintos, mas Deus fechou a boca do leão. Deus fechou a boca do leão, botou o leão para descansar, para dormir. O leão virou um gatinho nas mãos de Deus. E é assim que acontece com quem confia no Senhor. O teu inimigo, as circunstâncias, as adversidades, elas se transformam em nada. E não importa o quão poderosas elas são, não importa o quão influentes elas são. Na verdade, quando Deus está contigo, meu Deus do céu, irmão, confia no Senhor, não confia na força do teu braço, não. E olha só o que aconteceu. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo certinho, né? Deixa eu ver aqui. Daniel, servo de Deus. Tá aqui. Daniel, servo de Deus vivo. Será que seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Que incrível, que passagem incrível demais, meu Deus do céu. Então, Daniel, Deus livrou Daniel da cova dos leões, assim como Deus vai livrar você da mão desse devorador, desse migrador, desse deserto, desse exame que chegou, e esse exame chegou para gerar dor no teu coração, desespero na tua alma, essa depressão que você não consegue vencer, sabe? Esse marasmo da vida que você não consegue romper. Então eu creio que em nome de Jesus, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha venceram e não se prostraram, né? Assim como Daniel não se prostrou e permaneceu, mesmo com o decreto, ele permaneceu convicto, mesmo com o decreto, ele permaneceu fazendo as coisas que ele já estava fazendo. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Deus abate o soberbo e exalta o humilde. Então, muitas vezes, tudo que Deus quer e tudo que Deus espera de nós é humildade, é sinceridade, é profundidade. Então, eu queria compartilhar essa reflexão com cada um de vocês e deixar algo claro no coração de vocês, que não importa a luta que você esteja passando, não importa as dificuldades que você esteja passando, não importa os levantes que se levantaram contra a tua vida, não importa o cenário ruim de morte, de roubo, de destruição, não importa. Deus, ele vai te abençoar. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, né? E aqui é a igreja do Senhor. Mas eu vou deixar 2 dicas importantes para vocês nesse tempo difícil. E é o que eu tenho feito. Toda vez que eu estou diante de uma situação difícil, toda vez que eu estou diante de uma situação em que sai do meu controle, e eu procuro, né, no Senhor uma resposta. Primeiro, que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu creio que tudo que acontece com cada um de nós está no controle de Deus, né? Assim como Jó era um homem íntegro, um homem respeitado, um homem extraordinário, né? E que perdeu tudo. E mesmo ele perdendo tudo, ele ainda abençoava, e ele ainda orava, e ele intercedia ainda pelos seus amigos, né? Então, isso que Deus espera de nós. Primeiro, que nós reconhecemos a majestade do Senhor, que tem uma promessa que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Segundo, não importa a situação em que você esteja, continue orando, continue buscando. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 22, no versículo 30, fala que Deus procurou em um certo momento alguém que intercedesse, que se colocasse na brecha, que orasse pelo povo. Então, eis-me aqui, diante de todas as circunstâncias, todas as dificuldades, eis-me aqui,
posicionado. Não importa o momento em que você esteja vivendo, não importa as lutas, não importa as dificuldades, não importa se saiu um decreto e que você não pode orar, não importa se saiu um decreto e você não pode mais buscar, não importa se saiu um decreto e você não pode mais usar a palavra do Senhor, não importa se você não pode mais ir numa congregação e você orar ao Senhor e compartilhar, né, a adoração e compartilhar no corpo, né, uma adoração profética ao Senhor. Não importa se sair qualquer decreto, não importa, o mais importante é você. Mateus 6,6 disse: entra no teu quarto, fecha a tua abençoada porta, dobra o teu precioso joelho e em secreto, sem que ninguém saiba, sem alarme, sem nada, e você ali dobra o teu joelho e ali você busca o Senhor de todo o teu coração. E é isso que você deve fazer, é isso que eu devo fazer, é isso que nós vamos fazer nessa caminhada com o Senhor. E tem mais, nessa palavra de Ezequiel, Deus clama que se levante, porque os campos estão brancos. Rogo, pois, por trabalhadores, homens e mulheres comprometidos com o chamado, comprometidos com a verdade, comprometidos que não se satisfazem com essas migalhas, né, mas que se posicionam e tomam posse. O apóstolo Paulo, ele disse: eu aprendi a viver com muito e com pouco, em ter muitas pessoas ao meu lado e também não ter ninguém. O apóstolo Paulo disse: eu já aprendi a viver com muitas pessoas ao meu redor, dando tapinha nas minhas costas, né, trabalhando para que o meu ego seja levantado, né, sabe? Mas também já trabalhei e eu já servi sem ter ninguém para me apoiar, a não ser o Senhor. Então, eu já aprendi a viver livre, né, para pregar o Evangelho, e já preguei o Evangelho quando estava preso. Então, o apóstolo Paulo é uma referência para nós. Então, por mais que sejamos lançados na fornalha, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, por mais que sejamos lançados na cova dos leões, assim como Daniel foi lançado, nós iremos permanecer. Nós vamos permanecer até o fim. Nós vamos continuar lutando, batalhando e vivendo as promessas de Deus até o fim. O diabo vence não para matar, roubar e destruir, mas Deus vem com vida e vida abundante para mim e para você também. Então não importa o decreto que tenha saído, não importa o levante que tenha se levantado contra você, não importa as lutas, as dificuldades, não importa. O importante é você confiar em Deus, o importante é você pular em direção aos braços do Senhor, despreocupado, porque Ele vai estar de braços abertos para você. E não importa o tamanho da luta. Se você está enfermo, apresente o teu corpo ao Senhor. A palavra diz que nós devemos apresentarmos diante do Senhor como uma oferta viva ao Senhor, que agrade ao Senhor, né? Então, se você tem alguma enfermidade, se você tem algum laudo médico, se você tem alguma situação, né, no teu casamento, né, se está com dificuldade, se os teus filhos, né, você tem instruído os teus filhos nos caminhos do Senhor, né, instrua a criança o caminho que ela deve andar, que quando ela crescer ela não se desviará do caminho que você ensinou, né? Então, se você tem ensinado os princípios de Deus, fique em paz. Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Deus, Ele é um Deus maravilhoso, que Ele trabalha em todo o seio da família. Ele trabalha no coração do marido, que é o sacerdote do lar. Ele trabalha no coração da esposa, que é submissa ao marido, né? Trabalha no coração dos filhos, que devem honrar os seus pais para que os seus dias nessa terra se prolonguem. Então Deus, Ele abençoa a casa, Ele abençoa os filhos, Ele abençoa o casamento. A vontade de Deus é que as famílias vivam como é no céu, né? Então, e nós vamos trazer a realidade do céu para as nossas vidas, em nome de Jesus. E além dessa passagem, além dessa ministração que tem ardido no meu coração nesses dias, né, e que me faz tão bem, a gente compreender que Deus, ele é maravilhoso, que é um Pai bondoso, um Pai, Ele corrige a quem Ele ama, um Pai, Ele nos protege. Não existe ninguém
que possa me dar mais paz no meu coração, não existe ninguém que possa me dar mais alegria nessa vida, não existe ninguém, não existe nenhum lugar que eu me sinto mais seguro do que na presença de Deus. A presença de Deus é tudo que eu preciso, ela é tudo que eu quero, a presença de Deus é tudo que nós necessitamos. Então não importa as dificuldades e as lutas que você possa estar enfrentando, desde que você permaneça convicto, né? Então não importa se saiu algum decreto, não importa se saiu algum laudo médico, não importa se o casamento está por um fio, não importa. O mais importante é você permanecer em Deus. O mais importante é você continuar buscando no Senhor. O mais importante é você avançar em direção a todo o projeto de Deus que Ele estabeleceu para você desde o princípio, em nome de Jesus. Assim como Daniel foi livre, né, da cova, assim seremos nós, livres da cova, né, que resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Permaneça firme, permaneça inabalável, né? Deixa eu ver se eu tô bom de Bíblia, que essa Bíblia aqui ela tá emprestada e a minha última Bíblia eu ofertei esses dias ainda e eu tô com uma Bíblia que não é a minha, mas vamos ver se eu consigo achar aqui um livro da Bíblia que sumiu do mapa. Vamos ver se eu acho aqui. Eu achei. Vamos ver aqui. Olha só. Deixa eu ver se eu achei aqui. Efésios, o capítulo 6, versículo 13, versículo 14. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Olha só, esse versículo mesmo. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo isso, permaneçam inabaláveis. Então, permanecer inabalável, permanecer firme, depois de toda afronta, depois de todo levante, depois de todo o decreto, depois de todo resultado de exame, depois de toda a situação no casamento, né? Se revestir da armadura de Deus, confiar no Senhor, né? Realmente se revestir das armaduras de Deus, resistir ao diabo, ele vai fugir de você. E se você permanecer diante disso tudo, inabalável, você vai alcançar. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar sabedoria. Amém? Então essa é uma mensagem que estava queimando no meu coração nesses dias, né? Senti de compartilhar com os irmãos. Se você ouviu essa mensagem, se fez algum sentido para você, se você acha que outras pessoas poderiam ouvir, né? Que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas, né? E quem sabe me inspirar, né, a compartilhar mais coisas que o Senhor tem queimado no meu coração nesses dias. Amém? Então que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe, que Deus te dê a graça que você precise. A vitória já está nas tuas mãos. E o segredo da vitória é resiliência. O segredo da vitória é permanecer inabalável. O segredo da vitória é depender do Senhor, é esperar nele e saber que a prova mais difícil sempre foi a prova do tempo, né? E nós enfiamos as carroças na frente dos bois muitas vezes porque queremos tudo para ontem, né? Vivemos numa era do instantâneo, que tem que ser tudo ontem, né? E ninguém está mais disposto, né, a construir, ninguém está mais disposto a trabalhar, né, em prol de viver as promessas de Deus. Deus abençoe. Forte abraço. Fique com Deus.